Conversas no masculino. Sou pastor Virgílio Durão e estava na altura, portanto aconteceu que precisamente vai fazer dia 14, 23 anos que, estando em Castelo Branco, servindo a Deus e com a família, e a minha mulher na altura, a Aurora, ela ficou a passar uma semana com os pais em Lisboa, e no sábado de manhã eu recebi um telefonema, portanto, da minha sogra, muito aflitiva, que a filha estava muito mal, para ir depressa. Acontece que, na altura, quem estava comigo era a minha filha mais velha, e preparámos tudo e viemos na direção de Lisboa, né? Quando vínhamos chegar ali perto de Abrantes, parámos um pouco, a minha filha precisou e queria comer alguma coisa, porque de facto estava com uma certa fome, e parámos ali. Entretanto, um cunhado meu, mais velho, ele telefonou-me a dizer que onde é que nós estávamos, e eu disse que estávamos ali em Abrantes. Então ele disse para irmos para casa da mãe, porque estavam lá todos. Ora, aí me deu a perceber, não é? Um pressentimento que de facto a Aurora já tinha falecido. E foi isso precisamente que eu lhe disse, ele não me disse mais nada, e eu acrescentei que já sabia, não é? Porque tinha pressentido que ela de facto tinha falecido. O que aconteceu? Pois chegámos ali e pronto, desenrolou-se toda a situação do funeral, todas essas coisas, e portanto, passado um tempo, alguns irmãos de Castelo Branco vieram ali ao funeral, estiveram connosco e deixaram-me ali uma mensagem da parte dos responsáveis da igreja, que cooperavam comigo. Deixaram-me ali a tranquilidade de eu poder ficar os dias que fosse preciso, que eles iriam assegurar todo o trabalho, né? Aconteceu, fiquei ali à volta de uns 10, 15 dias, e isso estou grato a Deus e grato também à Igreja de Castelo Branco, que tive um grande apoio da parte de toda a Igreja, né? Portanto, não vou aqui realçar nomes, porque ao realçar nomes posso esquecer de alguém que foi importante, mas toda a Igreja, de certa maneira, foi importante naquele período, naquele tempo. A viuvez, não é? Foi alguma coisa muito complicada, muito difícil, muitas perguntas se levantaram na minha mente, portanto foi muitas perguntas, muitos porquês a Deus, muito tempo a sós, não é? Em oração e muitas vezes em lamento, em choro. Portanto, foi muito complicado no aspecto familiar, não é? Porque na altura tinha 3 filhos, 2 netos, um neto ainda com 5 meses, uma netinha com 3 anos, e os filhos, não é? Portanto, o Joel na altura tinha 20 anos, e ele fez 20 anos precisamente no dia em que a mãe foi enterrada, não é? Bem, toda esta situação causou uma grande complicação. Não foi fácil ultrapassar e passar os dias, a verdade, de solidão, porque ela era a minha companheira do dia a dia, estava junto comigo, nós íamos fazer os cultos, ela ia sempre comigo durante a semana, a estar nos cultos, numa atividade espiritual muito grande com os adolescentes, quer dizer, e foi, por assim dizer, uma falta muito sentida, foi muito difícil, portanto, dar aquele apoio aos filhos, não é? Entretanto, a filha estava em Braga com os netos, e muitas vezes acabar ao domingo os cultos e meter-me no carro e ir até Braga para acompanhar a filha e para dar uma ajuda. Entretanto, o Joel também mudou para Braga, e mais tarde também a Raquel, a mais velha, também
mudou para Braga e nessa altura, portanto, foi muito complicado, muito difícil. Também a nível da igreja, também foi muito complicado, não é? Porque um pastor sozinho, graças a Deus tive principalmente um casal que foi espetacular, porque quando eu ia para as aldeias, quando ia visitar irmãs, quando ia visitar famílias, aquele casal sempre estava disposto e disponível para ir comigo a todo lado. Era o casal Mourão. Nosso irmão já faleceu, a nossa irmã ainda não, e portanto foi uma ajuda muito preciosa, e outros irmãos, como eu já disse há pouco, não quero mencionar nomes porque acabo por talvez não ser tão correto como desejava que fosse, mas que foram de grande ajuda. Aconteceu também numa certa altura que eu pensava, né, o que é que eu iria fazer à minha vida, que o melhor era deixar até o ministério, arranjar um emprego e dedicar-me à minha vida secular e deixar tudo. Mas aconteceu um episódio, uma senhora que estava numa situação complicada, possessa, e alguém me convidou para lá ir, e aquela senhora acabou por ser liberta pelo poder de Deus, não é? Deus usou-me naquela altura para que aquela mulher fosse liberta, e quando eu vinha daquela casa, com a senhora já em condições de poder fazer a sua vida normal, liberta completamente, porque depois ela acabou por ser fiel na igreja, e ela e o marido e uma menina linda que ela tinha, uma senhora africana de Angola, e eu ouvi uma voz que me dizia, quando eu ia para casa, a voz dizia-me: e quando acontecer uma situação destas, quem é que eu vou usar? E aquilo fez calor tão fundo no meu coração que eu disse: ó Deus, perdoa-me, mas eu vou continuar no ministério, vou continuar. E graças a Deus continuei. E aconteceu algumas vezes, domingos, por exemplo, de manhã, em que eu estava para pregar, e tinha lá um moço, Samuel, que tinha vindo da igreja do pastor Manuel dos Estados Unidos, estava ali comigo, e esse moço muitas vezes pensou que eu não ia pregar, porque eu estava num choro lá na frente, sentado, à espera do tempo oportuno para pegar na Bíblia e ir pregar, e esse moço muitas vezes pensou: pastor Virgílio hoje não vai pregar, mas dava-me assim, parecia uma mola que me fazia levantar e ir ao púlpito e pregar, e portanto foi um tempo difícil, mas também foi um tempo em que eu vi o poder de Deus na minha vida, no meu ministério, como tenho visto ultimamente também, tenho visto sempre o poder de Deus na minha vida. Portanto, Deus nunca, mesmo naquela situação de viuvez, Deus nunca me abandonou, senti sempre a sua presença. Uma das coisas que mais me chocou foi quando eu tive que alterar o bilhete de identidade. E quando vi no bilhete de identidade que me foi enviado para casa, quando eu abri o envelope e tirei o bilhete de identidade e vi a palavra viúvo, bem, foi algo que eu não consigo explicar. Um choro tremendo veio à minha vida, chorei, porque eu dizia: ó Deus, eu nunca pensava que um dia iria ver esta palavra no meu documento de identidade. Portanto, foram momentos muito complicados, momentos muito difíceis, mas muito bem apoiado pelos irmãos, pelos alguns colegas até. O Ludgério, ele estava ali, creio que ele estava na área de Aveiro, para ir para aquelas áreas, e ele telefonou-me e foi lá passar um domingo com a família, levou o almoço e esteve nos cultos nesse domingo, dando aquele apoio, e jamais irei esquecer o apoio que o Ludgério e sua família deram naquele domingo ali. Portanto, passados 23 anos, pronto, é daquelas coisas que
nós nunca esquecemos, não conseguimos esquecer, não é? Porque é uma coisa, nós fomos casados 28 anos e meio, não é? E 28 anos e meio de uma vida não se esquecem, não é? E basta agora, muitas vezes, olhar para os filhos, olhar para os netos, não é? E ver os netos crescerem e verificar, não é? É normal, é natural que ela não viu os netos. Alguns deles não os viu nascer, não os viu crescer, não é? E tudo isto às vezes ainda traz recordações, não é? Recordações. Mas em tudo, só temos que, eu só tenho que dizer aquilo que Jó disse: Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. O que é que nós podemos dizer? Encorajo para alguém que vai ouvir esta mensagem, encorajo a confiar em Deus, a esperar em Deus, porque se há alguém que nos pode ajudar, ainda que há amigos, há família que estão à nossa volta e que de certa maneira nos animam, nos encorajam, mas não há como o nosso Deus para dar força, para dar coragem, para prosseguirmos e avançarmos. Não é? Passaram 23 anos desde esse facto, não é? Mas a memória está cá e tudo o que foi bom está cá, não é? E devemos realçar o que foi bom, e foi muito bom, não é? Porque foi a mulher da minha juventude, não é? Mas a vida continua e o que me aconteceu a mim, infelizmente, não foi só a mim, acontece, já tem acontecido a outros colegas, já tem acontecido até pessoas da minha família também, e acontece um pouco por todo o mundo, acontece. Portanto, o meu desejo é que esta mensagem possa, de facto, consolar ou confortar alguém, ajudar alguém numa confiança absoluta em Deus, porque só Deus nos pode, de facto, consolar, confortar, animar e encorajar para continuarmos e prosseguirmos. Portanto, Deus ricamente abençoe e muito obrigado.